Olá, queridos estudantes! Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre os fósseis. O que são os fósseis? Onde é que esses fósseis são encontrados? Como eles são formados? Qual a sua importância? Será que qualquer vestígio animal pode ser um fóssil? Será que o ser humano pode ser um fóssil? Nós veremos adiante. Inicialmente, vamos aprender um pouquinho sobre os fósseis. Os fósseis, são vestígios, animais ou vegetais de qualquer tipo que deixaram rastros. Os fósseis viveram e posteriormente morreram. E devido a isso, ao soterramento, sofreram esse processo. Qualquer animal e qualquer vegetal pode ser considerado um fóssil, mas para ser considerado fóssil é necessária uma característica. Eles devem ter mais de 11 mil anos de idade. Se tiver entre 9 ou 10 mil anos, ele é considerado um subfóssil. A diferença entre um fóssil e um subfóssil é que o fóssil, além da idade, tem uma idade menor do que 11 mil anos, ele sofreu um processo de fossilização incompleta. Ou seja, os sedimentos do meio, provenientes da rocha, não chegaram até ele e não houve o soterramento. Há também os pseudofósseis. Os pseudofósseis significam falsos fósseis. São estruturas inorgânicas que se assemelham aos organismos. Como, por exemplo, nessa imagem aqui. Se vocês repararem, essa imagem, ela parece muito com aquelas folhas de árvores. Porém, isso não é uma folha. Isso aqui, na verdade, é o óxido de manganês. É um tipo de mineral que é proveniente das rochas, mas não é um fóssil, é um falso fóssil. Os fósseis, eles podem ser divididos em dois tipos, os somatofósseis e os icnofósseis. Os somatofósseis, eles são fósseis de organismos derivados do passado, como, por exemplo, os restos somáticos. Os restos somáticos, eles são caracterizados pela anatomia desses animais, como, por exemplo, os ossos, as carapaças, as folhas, o tronco. É algo que indica que aquele animal realmente estava ali. Porém, os icnofósseis, eles também indicam que aquele animal realmente viveu. São fósseis que são resultantes da atividade biológica. É tudo aquilo que o animal faz biologicamente, ou seja, que ele necessita para ele sobreviver. Como, por exemplo, caminhar. As pegadas são um tipo de icnofóssil. Os excrementos, os coprólitos. Os coprólitos são fezes derivadas desses animais. Essas fezes, elas são fossilizadas e elas podem ser encontradas no registro fossilífero. O registro fossilífero indica um conjunto de fósseis e uma coleção que é encontrada pelos paleontólogos. Esta área da ciência é responsável por estudar os fósseis e entender como era a dinâmica da vida na Terra no passado. Aqui nós vamos ver alguns exemplos de fósseis. Por exemplo, essas pegadas. Vocês devem saber que essas pegadas são de dinossauros. É o fóssil mais conhecido, né, mundialmente. Mas não existe só ele. Há também fósseis característicos do ambar, que é quando uma formiga, por exemplo, ou algum inseto, ela vai para aquela árvore e a árvore secreta uma substância chamada de resina, impregna sobre ela e ela não consegue mais sair dali. E isso, com o passar de muitos e muitos anos, pode se fossilizar. Aqui é um exemplo de um coprólito, ou seja, um cocô. Isso mesmo, mais de 11 mil anos posteriormente, ele sofreu um processo de fossilização. E aqui é realmente uma folha. Não aquela folha que a gente viu, folha entre aspas, né? Porque não era folha. Não aquela estrutura inorgânica que a gente viu de um mineral. Mas essa sim é uma folha fossilizada. Como podemos identificar um fóssil? Será que tem como? Tem sim, e tem alguns critérios. Nós podemos identificar utilizando a coloração, a origem do sedimento, o brilho, entre outras coisas. A seguir, vamos ver as conchas atuais
e as conchas fossilizadas. Qual é a diferença entre elas? Se você pegar uma concha, você sabe me dizer qual é a atual e qual é a fossilizada? Vou te ensinar agora. A coloração da concha atual, ela apresenta uma coloração colorida, uma coloração viva, e ela é caracterizadamente branca. Pode ser coloração branca ou pode ser colorida, mas é comumente encontrar ela branquinha. Já as conchas de fósseis, elas apresentam as cores cinzas, velhas, enferrujadas, oxidadas, e não é fácil de encontrar. O seguinte critério é a origem do sedimento associado. Essa origem pode ser proveniente de uma incrustação ou de uma cimentação, como, por exemplo, a incrustação. Quando a gente vai na praia e a gente vê aquela ostrinha lá, ela está fixa num substrato, correto? Então, ali tem matéria biológica, uma matéria que realmente está impregnada nela. E é algo recente, é algo novo. Se a gente arrancar, esse pedacinho dessa incrustação vai vir junto. Porém, num registro fossilífero, é um material compacto, cimentado, velho, antigo, não tem resquício nenhum de atividade biológica de algo vivo. Posteriormente, o próximo critério é o brilho. As conchas atuais, elas apresentam um brilho orgânico, é algo ceroso, viscoso. Já as conchas de fósseis não têm brilho nenhum, é algo extremamente opaco.